Amém, meus queridos? Semana passada a gente falou da passagem do bastão e a gente começou falando sobre nos tornar dispensáveis. E no contexto de nos tornar dispensáveis não é fiz a minha parte, vou me aposentar e agora é a sombra e água fresca. Não, é me tornar dispensável num determinado lugar, gerando outra pessoa naquele lugar que possa continuar e fazer mais ainda, porque farão obras maiores, é o que nós declaramos sobre os nossos discípulos. E aí eu vou, ou eu continuo naquele lugar, de repente trabalhando de uma forma um pouco diferente, ou vou para um outro lugar. Isso é se tornar dispensável, não é se tornar aposentado no reino de Deus. Não, o nosso descanso não é aqui. A Bíblia que diz, ficar braba vai brigar com quem escreveu. Então a gente falou sobre se tornar dispensável, né? E como que a gente se torna dispensável é fazendo discípulos, fazedores de discípulos. Aliás, você lembra das 4 ênfases do nosso propósito como Past Church? Agradar e glorificar a Deus, é o primeiro. A segunda, desenvolver profunda intimidade com Deus. Isso faz parte do teu DNA como igreja, querido. Eu não tenho slide para você não bater foto, então vai ter que decorar mesmo. Terceira, isso, fazer discípulos, fazedores de discípulos no contexto dos life groups ou de células. O importante é que eles sejam feitos. E o quarto, implantar o reino de Deus, principalmente através de plantação de novas igrejas em Guaratuba, Litoral, Estado do Paraná, Brasil, Nova Zelândia e o mundo todo, aí até que Jesus venha. Amém, queridos? Essas são as 4 ênfases do nosso propósito como igreja, como Past Church. Isso faz parte do nosso DNA. Líder de Life Group. Isso a gente precisa saber. Amém? Escreva lá no teu caderno, que você faz as anotações da célula. Por quê? Porque faz parte do que nós somos. Amém? Então, se eu perguntar o que nós somos, daí você grita o quê? Voluntário. Mas no contexto da igreja, né? Past Church, né? Qual é o nosso propósito? Daí você já sabe que pelo menos, né? Essas são as 4 colunas, as 4 ênfases que elas expandem, né? Porque quando a gente fala agradar e glorificar a Deus, a gente fala disso de um modo muito mais profundo. Agora, fazer discípulos, fazedores de discípulos é o que nos torna dispensáveis. Eu não estou falando para você fazer fazedores de líder. Estou falando para fazer discípulos, fazedores de discípulos. Porque sabemos que nem todo mundo aqui tem uma predisposição ou um chamado para ser líder. Amém? Ok? Mas para fazer discípulo não tem a ver com a visão da nossa paz, Guaratuba. Fazer discípulo é uma ordem, é um mandamento, é uma ordenança que está na palavra de Deus. Ele não falou para a gente fazer evangélicos, gospels ou crentes, discípulos. Discípulos. Isso é irrevogável e deveria ser inevitável. Amém, queridos? Se eu conseguir, pessoal da mídia, colocar uma musiquinha de fundo, porque com o barulho da chuva me dá sono. Eu vou querer dormir. Quantos aqui põem barulho de chuva no celular para poder dormir? Bastante gente também. Também não, porque eu não coloco. Eu durmo antes dela, deitei e já durmo. Amém, queridos? Decorou aí as nossas 4 ênfases do propósito da igreja? Repete, não, porque eu sei que você não decorou. Mas você vai tentar, amém? E como nós faremos isso? Passando o bastão. A passada ou passagem do bastão é algo que a gente sabe que acontece no revezamento 4x100. Amém? Creio que todos vocês já viram essa corrida, principalmente nas Olimpíadas. Eu acho bem interessante. E no nosso contexto, ou no contexto dessa mensagem, nós somos aqueles que vão passar o bastão, amém? Ou seja, então, precisa de uma equipe. Porém, essa equipe, nós estamos nela, amém? Então, os outros 3 treinam e nós não? Não. Os outros 3 têm que se preparar e nós não? Todos precisam
É verdade que alguns já estão se preparando, já estão treinando há mais tempo do que outros, mas isso não nos torna dispensados do treinamento, de forma alguma. Precisamos continuar treinando, principalmente para entrosamento, para da hora da passada o bastão não cair no chão, né? Isso tudo acontecer da mesma forma. Semana passada também falamos sobre que os futuros membros, discípulos e líderes dos Life Groups ainda não sabem quem é Jesus. Ainda estão nos valados, nas biqueiras, nos becos, lá na Praça dos Namorados, estão também lá na Praça Central, estão por aí. Eles ainda não sabem, mas eles serão ainda os futuros membros, discipuladores e líderes. Amém? Para isso precisa que eles saibam, né, como crerão naquilo que não ouviram. Né, como ouvirão se não há quem pregue, e como pregarão se não forem enviados. Alex, quando nós seremos enviados? Mateus 28, 18, 19 e 20. Disse-lhe Jesus: e foi-me dado todo o poder nos céus e da terra. Portanto, vão e façam discípulos. O comissionamento universal já aconteceu. Então você e eu estamos atrasados. Porque foi há 2000 anos atrás. Agora o envio formalizado pela igreja já está acontecendo. Life Groups já está acontecendo. Já existem as bases missionárias a curto prazo, que são as extensões das células da igreja local. Já está acontecendo. Então é lá onde você é um missionário, ampliando o seu potencial dentro dessa microvisão. Deus pode te enviar para a macrovisão, ou para a universão global, para a visão global. Aí você pode fazer fora aquilo que você já fez aqui. É o que está acontecendo. Nada além de life groups, discipulado, tudo começa nisso. Até a gente começar a ter cultos na Nova Zelândia, mas começa da forma que começou aqui. Discipulado, né, convida os irmãos. O pastor estava falando que ia fazer umas cartinhas para entregar nas casas, convidar os membros, não, né? Ainda não são membros, os futuros membros dele, os vizinhos ali, para que eles façam parte do Life Group que acontece sábado. Esses dias a gente foi num velório, creio que eu não comentei aqui, e a gente conversando ali, né, logo após o enterro, bem na porta do cemitério, e eu vi que tinha algumas cartas num lugar onde deixa alguns avisos. Peguei uma das cartas, estava dentro de um plástico escrito a próprio punho, e acho que quem comentou aqui foi o Álvaro, né? Estava eu e ele, inclusive, nesse dia. E uma pessoa escreveu uma mensagem bem bacana, bem elaborada, bem criativa, colocou o seu número pessoal, número do seu celular pessoal, para que aquela pessoa pudesse entrar em contato com ela. E pela escrita eu identifiquei que ela, o que a gente chama de TJ, né? na teologia, é Testemunho de Jeová. E eu fiquei muito contente pela predisposição. Pelo linguajar dela, dava para ver que provavelmente ela tinha aí 45, 55 anos para mais, pelas palavras que ela usava. Mas eu fiquei olhando aquela ali e falei: meu Deus do céu, o que nós estamos fazendo? Uma carta entregue para um Zé Ninguém que estava conversando com o Álvaro, que era eu. E que se eu tivesse balançado na minha fé, talvez eu pudesse até... Uma carta, querido, num lugar específico, pode mudar a vida de alguém. Será que a gente consegue abrir um espaço na nossa agenda para escrever uma carta? Eu lembro uma vez que a gente fez um evangelismo criativo. E daí eu lembro que a Adriele estava junto e foi uma carta de um pai para uma filha. Daí ela chegaram uma senhora lá e falou: a gente não consegue, a senhora pode ler, para não mentir, né? Porque senão a gente não consegue ler. Eu falei: a senhora pode ler essa carta para a gente? E ela foi lendo. E era a carta de um pai para uma filha. E ela foi lendo, só que no final o pai era Deus. E a filha era ela que estava lendo. Sem falar um A. A única coisa que falou: você pode ler essa carta para mim, por favor? E no final orar com ela. E faz tempo isso, né? Mas foi algo muito... Seja criativo, querido. Deus é um Deus criativo. Ele dotou você de criatividade. Então, nem era isso que eu ia falar.
Mas voltando para a mensagem aqui, você pode ser criativo dentro daquilo que Deus tem colocado como dom, vocação natural para você, e você ganhar Jesus através disso. Amém? Não desperdice o dom que há em você. Amém? Então, esses futuros membros estão lá ainda, esperando talvez uma carta sua escrita. E aprendemos também que tudo começa com oração. Lembra que Jesus, ele olha para a multidão, vê que é como ovelhas que não tem pastor, se move de profunda compaixão, olha para os discípulos e dizem: orem ao Senhor da seara. Então, tudo começa com oração. A oração precisa ser sobre a necessidade específica. Para isso precisamos enxergar as pessoas e através disso enxergar as necessidades. Enxergar o rebanho, enxergar a necessidade, para que possamos orar a Deus, o Senhor do rebanho, para suprir essa necessidade. Sem superficialidade. Nós temos uma tendência natural a sermos superficiais, querido. Principalmente num trabalho onde não nos dá rendimento financeiro. Tendemos a ser superficiais. Por quê? Por que a gente não é superficial no trabalho? Porque final do mês vai cair. O nosso galardão é no céu. E a gente às vezes faz devagar porque não vai cair no dia 5. Então, queridos, sejam abundantes naquilo que você está fazendo. Seja intenso e intencional. E falamos também que ninguém vem pronto. Ninguém vem pronto. Ninguém. Não tem ninguém que vem pronto. Então, mãos à obra. E aí, independente se estão lá fora, ou acabaram de chegar, ou aqueles que vieram do encontro com Deus, aproximadamente aí 150, a gente estava falando, aqui de Guaratuba, entre homens e mulheres. Nós não é consolidá-los, queridos. É a missão não do líder de célula. Eu creio que aqui pelo menos 99,5% das pessoas já estão há um bom tempo nos life groups. Então, quem está há mais de 3 meses no seu life group, levante o seu braço. Mais de 3 meses no life group. Tem mais gente que isso. Levanta o braço, não é mão. Hoje é exposição. A missão de consolidar é sua. Receba em nome de Jesus. É impossível que essas pessoas se tornem discípulos sem antes serem consolidadas. Não tem como tornar alguém fazer um discípulo sem ele ser consolidado. Então, a missão, o propósito, a tarefa de consolidar é extremamente importante. Se a gente fazer algum discípulo sem ser consolidado, ele não é discípulo. Ele pode ser simpatizante. Jesus tinha muitos simpatizantes. Jesus tinha muitas pessoas que iam até algum lugar só por causa dos milagres ou dos sinais que ele fazia. O compromisso deles era ser espectadores dos sinais. Alguns iam para serem curados, outros iam para ver os outros serem curados. Só que eles só queriam isso e voltavam para casa. Eles queriam, como a gente chamava, a bênção, mas não queriam o dono da bênção. Nós não podemos ser assim. Nós não seguimos a Cristo, não amamos a Cristo e não obedecemos a Cristo pelo benefício que Ele pode nos dar. Nós fazemos isso por quem Ele é. Deve ser. Ele vai fazer muita coisa, inclusive nós já amamos Ele porque Ele fez, que foi morrer na cruz pelos nossos pecados, mas nós permanecemos aqui, não com medo do fogo eterno, como os fariseus que foram se batizar com João Batista, não como aquele povo que seguiu Jesus apenas por causa dos milagres, mas porque Ele é o Filho de Deus. Então, queridos, é discípulo desse homem, desse personagem central da história, Jesus Cristo, que nós precisamos fazer. Não são discípulos nossos, chamamos de nossos, de meus por carinho, mas são discípulos de Jesus. Então, é chegada a hora de a gente transmitir aos outros aquilo que nós recebemos. Mas o que nós recebemos? Só pode fazer discípulo aquele que é discípulo. Vamos ler 1 Coríntios capítulo 11, versículo 1, se eu não errei, mas eu acho que é capítulo 11, versículo 1. Eu estava em dúvida na hora, esqueci de conferir, mas você vai conferir aí. Sejam meus imitadores, como também eu sou imitador de Cristo. Paulo escreve um dos textos que talvez mais traz algumas reflexões. Será que Paulo foi soberbo?
Porque, tipo, à primeira vista parece ou não parece? Paulo está se achandinho, né, cara? Paulo não está perdido para se achar? Paulo, será que não está um pouco arrogante? Sejam meus imitadores. Ei, quer seguir alguém? Não, ele não falou para seguir. Quer ver Jesus? Olhe para mim. Parece ou não parece? Seja sincero comigo. Seja sincero uma vez na vida. Estou brincando. Seja sincero de fato, querido. Parece ou não parece que ele está se achando um pouquinho demais? Parece. Parece, mas é que nem Denorex. Aí é só os 80 e 90, né? Parece, mas não é. Para os que estão sendo consolidados por ser o início da caminhada na fé, é uma enxurrada de informação. Se você já se converteu faz tempo, você vai lembrar que é uma enxurrada de informação. Se você está aqui, chegou no Evangelho faz 3, 4, 5 meses, você vai ver verdade. Como assim? Novos hábitos, novo ciclo de amizades e algumas coisas a mais. A gente cuida com o linguajar, que deixa de falar uns palavrãozinhos, cuida com os olhos, passa a aprender um monte de charabacanta que a gente não sabia antes. Então é uma enxurrada de informação, é ou não é? É. E tudo isso acontece ao mesmo tempo que ele continua no mesmo ambiente de trabalho, que ele continua no mesmo ambiente familiar, que ele tem a mesma base familiar e não vira as costas para os amigos de verdade. Estou falando daqueles que são de tempo, que você acaba que quase inevitavelmente não tendo tanto contato, mas você também não vira um arrogante, só porque agora está na igreja não vai mais cumprimentar os caras, não. Então, ao mesmo tempo disso, ele está recebendo uma enxurrada de informações. Agora é isso, agora é aquilo, agora você é crente, querido. Agora os irmãos não rapam a perna. E aí, brincando. Então, recebe essa enxurrada de informação. Nessa enxurrada de informação, nessa fase inicial da vida cristã, é comum que eles aprendam através de assimilação por cópia. O que é assimilação? É capacidade de absorver, ou de entender, de compreender alguma coisa. Por que por cópia? Porque enquanto eles não têm um contato mais íntimo com Cristo, porque a intimidade é progressiva, você vai... Como você pode imaginar que intimidade é progressiva? Quando você vai conhecer a mãe da sua futura esposa, e você nunca conheceu ela antes, ou ela é daquelas irmãs do coque, que é um pouco mais brava, ela põe ali 2 bolachinhas para você comer, você demora 2 horas para comer a bolacha, nem come. Será que eu estou comendo demais? Estou orando para não precisar ir no banheiro, para não fazer vergonheira. A primeira é o contato. Quando já casa, já é sogrona, já está mais íntimo. Então as pessoas que estão chegando a Jesus, elas não têm um contato muito profundo com a igreja, não têm um contato muito profundo com Cristo, então a assimilação dela é por cópia, ou seja, ela vai olhar para aprender também. Ela não vai apenas aprender por ouvir, ela vai aprender por ver, e ela vai geralmente copiar o que ela está vendo. E aí, eles vão compreender melhor o Evangelho olhando a nossa forma de viver o Evangelho. Misericórdia, ou aleluia, ou miseriluia. Por que eu estou falando isso? Porque você não escolhe por si só ser uma referência. Você está no lugar de ser uma referência mesmo não querendo. Então, se o que as pessoas vão conhecer de Cristo depende da minha e da sua jornada, da minha e da sua atuação, 24 horas por dia de crente, o que elas vão aprender de Cristo? O que Paulo fala sobre ser imitadores dele não é fruto de soberba, não, mas é muito ousada a frase. Só que ousadia, fé, coragem, loucura, faz parte do Evangelho, querido. Não tem como tirar isso aí, não. Porém, Paulo não faz apenas um pedido aos irmãos para que aprendam nele daquilo que ele aprendeu de Cristo. Ele está fazendo esse pedido. Enquanto você não consegue ver a Cristo, a ponto de ter uma revelação pessoal dele, imitem a mim naquilo que eu imito a Cristo.
Ele não está falando, imitem 100% da minha vida. Não, não. Naquilo que eu imito a Cristo, imitem a mim. O que o outro texto vai falar sobre ser sujeito aos vossos líderes. A Bíblia diz para a gente imitá-los na fé. Então pare de ficar falando, mas meu líder é assim, ele é gente, não esqueça. Imite a fé. Observe o modo que ele caminha em Cristo e imite a fé. A Bíblia está dizendo para imitar a fé do líder. Não para você ficar, meu líder não presta mais nada só porque eu vi ele discutindo com a esposa. Qual casal aqui nunca discutiu? Você foi perguntar depois, eu ouvi você discutindo, ficou tudo bem? Ficou, cara, depois eu pedi perdão. Mas a gente não vai fazer essa parte, a gente já vai expor logo. Porque diz que é líder, né? Mas a gente não viu o arrependimento, a restauração, a reconstrução, que é a parte que a gente deve imitar, porque a discussão a gente não precisa imitar, a gente já sabe fazer por natureza. Entendeu? Então, a Bíblia diz, atentai o modo que eles viveram e imitem a fé. Paulo está falando aí, imitem a minha fé. Imitem a minha fé. Não talvez a minha personalidade ou meu temperamento, mas o caráter de Cristo em mim. Paulo ele não estava fazendo apenas um pedido, não. Para a pessoa olhar para ele e aprender daquilo que ele aprendeu em Cristo. Ele só estava falando de uma realidade. Somos referência. E ponto final. Alex, eu não quero ser referência. Tarde demais. Tarde demais. Talvez você vai lembrar na volta do encontro com Deus, teve um rapaz aqui que estava dando testemunho, ele falou, esses homens aqui são todos referência para mim. Esse é o que você ouviu dizer, e os que nunca ouviram, o que você e eu nunca ouvimos dizer. Eles também estão olhando para a gente como referência, e agora? E aí? Alex, então eu vou desistir. Vale a pena? Entendendo que a Bíblia diz que Deus não se agrada daqueles que voltam atrás? Ou vale a pena? Eu falei, meu Deus do céu, Senhor, o Senhor quer usar minha vida para referência para os outros? O Senhor tem certeza disso, Deus? Eu falei, pelo menos aquilo que você imita a mim, filho, seja exemplo para eles. É óbvio que a gente não vai ficar também usando como muleta. De dar um monte na trave, não, mas eu oro de vez em quando, imite isso. A gente não pode apagar com os pés aquilo que Cristo está escrevendo. Já foi na praia, você escreveu um monte de coisa assim, ficou bem legal. A gente às vezes vê no filme escrito SOS, a gente escreve SOS na praia. Daí vem uns cabeção, ao invés de respeitar a nossa arte, eles vêm andando, apagando com os pés aquilo que a gente teve trabalho de fazer com as mãos. Às vezes a gente faz isso. Jesus teve o trabalho de escrever algo novo na nossa vida, a gente vem com os pés, que nem os tongos, apagando tudo. Com as nossas atitudes, com o nosso jeito. Lembre-se, a mensagem é passar o bastão, amém? Então nós precisamos correr essa volta também. Precisamos estar tão preparados quanto aqueles que a gente quer que estejam preparados também. Porque nós não nos excluímos dessa equipe, pelo contrário, fazemos parte dela. Alguns de vocês vão receber esse bastão nessa passada, para continuar, alguns de vocês já estão tentando visualizar as pessoas que vão receber esse bastão no momento que você chegar perto delas, sem deixar de correr. Então, queridos, nós precisamos entender que podemos sim comprometer esse game todo, se a gente não correr direito, se a gente não der as passadas certas. Então, entender que somos referências não é só alguma coisa a mais que meus irmãos, não. É que existe alguma coisa de Cristo em mim há mais tempo, a ponto de frutificar, e eu preciso entender que meus irmãos, que muitas vezes eu não falando, vão aprender com aquilo que eu estou fazendo. Então, estamos sendo analisados a todo tempo, querido. Todo tempo. No seu trabalho você está sendo analisado. Aquele grupo sujinho do WhatsApp, com a galera do serviço, você está sendo analisado. Você está sendo analisado lá no recreio do seu colégio, da sua escola. Você está sendo analisado pelas curtidas. E agora o Instagram ama expor, né? Às vezes você vê uma postagem ali, já tem um irmão da igreja que curtiu. Eu falei, essa postagem? Você está sendo analisado, querido. Como a gente pregou, todas as coisas estão nuas e patentes. Agora isso vem para medo? Não.
Isso, eu não estou querendo colocar medo em você. Ei, olha o privilégio, você pode representar resplandecendo a luz do autor e consumador da nossa fé. Isso é um privilégio. Então, quando Paulo está falando isso, ele está falando do privilégio que ele tem de apresentar Jesus não apenas com o que ele fala, mas com o que ele faz. Então, a pastora falava muito, né? Pregue a todo tempo, se necessário, fale. Está falando, não é uma ênfase para não existir a pregação do evangelho, não, querido. Entendendo essa frase, está dizendo, ei, que o que você faz seja totalmente compatível com o que você fala. Que as suas atitudes sejam plenamente compatíveis com aquilo que você prega. Ou, melhor ainda, que aquilo que a gente fale não seja apagado pelas nossas más atitudes. Então, quando eu falar, que aquilo que eu fale ou esteja falando seja totalmente e plenamente compatível com aquilo que eu esteja fazendo. Amém, queridos? Então, o rapaz falou aqui algo que a gente só soube de um, mas tem muitos que estão olhando para você. Alex, mas eu sou só o irmão da igreja. Amém. Eles não olham para você porque você está 727 anos na igreja. Cristo em você é a esperança da glória. O que fazem olhar para você é por causa de Cristo, não tem nada a ver contigo, não. Por isso é privilégio. O que fazem olhar para você como referência, você sabe o que é referência? É um local, é alguém que é próximo do lugar que a gente deseja chegar ou alcançar. Quando as pessoas querem vir na minha casa, eu falo, Alex, qual que é o ponto de referência? É a ISEP. Chegou na ISEP e entra na rua. Se você vir do Bavaresco, entra na rua esquerda. Se você vir do Baía Azul, entra na rua direita. É o ponto de referência. Tem um outro ponto de referência, o RIPS, né, a fábrica de papel. Então, é o lugar mais próximo do ponto que você deseja alcançar. Quando as pessoas olharem e vão olhar, elas precisam olhar, eu não sei se elas precisam, mas nós precisamos ser referência. A questão é essa, a questão não é os outros, a questão é nós. Será que eu estou sendo ou estou próximo do ponto que as pessoas desejam alcançar em Cristo? Isso é ser referência. Como é que eu faço para chegar parecido com Cristo? Olhe para o Marcinho. Ele está próximo. Então, por estar próximo, você vai... E Paulo também não estava falando, ei, dependo de mim. Isso era temporário, até que vocês consigam ter uma intimidade com Cristo a ponto de aprender plenamente dele. Olhem para mim. Por enquanto, vocês estão aprendendo ainda nessa caminhada da fé. Então, querido, nem todo mundo a gente sabe que está olhando, mas tem muita gente olhando para a gente. E para a gente ser essa pessoa que passa o bastão, essa pessoa que vai gerar um outro discípulo, essa pessoa que vai gerar pessoas no Life Group que possam fazer alguma coisa, nós precisamos fazer alguma coisa. Por quê? Porque eles vão fazer algo que a gente faz. Isso é gerar pessoas. Lembra que elas não vêm prontas? Então, se o seu líder, eu estou no seu Life Group, sou o seu líder, peço para você fazer algo que eu não faço. A tarefa pode ser boa? Pode. O exemplo é bom? Não. Por quê? Porque as palavras convencem, mas o exemplo arrasta. Ouvi a primeira vez aqui na igreja com o pastor, inclusive. As palavras convencem, mas o exemplo arrasta, querido. Então podemos sim, e precisamos fazer discípulos, só que agora que nós temos a consciência que somos inevitavelmente imitados, precisamos imitar. Porque nós não somos fonte, amém? Não a fonte de todas as coisas. Nos tornamos fontes em Cristo. Se fará uma fonte em nós, se bebermos da água de Cristo. Mas, por que Paulo pedia para as pessoas imitarem a ele? Porque ele imitava a... Então, quem nós precisamos imitar? O Alex, que fala, quantos estão felizes? Nós precisamos imitar a Cristo. Alex, eu posso imitar o meu líder se ele imita a Cristo?
Posso imitar o meu discipulador se ele imita Cristo? Pode. Posso imitar um irmão que não é discipulador nem líder, ele imita Cristo? Pode. Agora, como eu vou saber se ele imita Cristo se eu nem estou querendo conhecer Cristo? Daí qualquer Cristo vai ser Cristo para mim. Ainda que eu esteja ainda na fase de assimilação por cópia, ou seja, aprendendo, copiando, não ausenta de mim a responsabilidade de aprender conhecendo a palavra, ouvindo a palavra, mergulhando na palavra, não impede. Aí eu vou conseguir. O Diogo faz isso. Cara, isso é exatamente o que está dizendo aqui. Ele está seguindo a Jesus, ele está imitando a Jesus, cara. Vou perguntar como é que ele venceu. E vou imitar ele, vou aprender com ele. Eu li que é um princípio, reconheci nele que ele está vivendo esse princípio. Só que eu ainda não venci algumas coisas para viver. Mas se ele venceu, vou falar com ele. E pasme, isso não é só de liderado para líder. Não tem problema nenhum você aprender também com o seu liderado. Mas nós precisamos sempre estarmos como imitadores de Cristo, para que eles imitem a gente. Porque senão eles vão imitar a pessoa natural. E aí, querido, como diz o Clevers, vai dar ruim. Porque o Alex não morreu na cruz. Porque o sangue do Alex não salva ninguém, a não ser se eu doar alguma coisa para alguém que tem o mesmo tipo sanguíneo que eu. Só isso, só salva da morte física. Então, se ser apenas o meu imitador no âmbito natural, vai dar ruim. Então, eu preciso entender que não existe nenhuma outra forma de eu não ser referência. Eu sou referência porque eu carrego o nome de Cristo. E aí só vai acontecer duas coisas. Serei referência do que fazer, ou serei referência do que não fazer. Serei o exemplo a ser seguido ou o exemplo a ser ignorado. Cristão só tem essas duas opções. Ser imitado ou ser ignorado. E as nossas atitudes é que revelam isso. Então, as palavras convencem, mas é o exemplo que arrasta. É o exemplo. Poderemos ser evangélicos gospelmente corretos. Obrigado. O que é ser um evangélico gospelmente correto? É ter frequência no culto, life group, devolver as ofertas e os dízimos, servir nos ministérios, aleluia. E todas essas coisas são boas, são excelentes e são necessárias, precisam ser feitas, amém? Não entre na dúvida, continue fazendo. Porém, eu não preciso ser cristão para fazer nenhuma dessas coisas. Não preciso. É coisa de crente, de cristão, não é só crente que dá dízimo. Mas não preciso ser cristão para fazer nenhuma dessas coisas. Não preciso. Agora, se formos discípulos de verdade, faremos estas e outras coisas mais. Quais são as outras coisas? Imitarmos a Cristo. Se você é discípulo verdadeiro, alguma coisa de Cristo precisa ter em você. Como reconhece um discípulo verdadeiro de Cristo? Ele é parecido com Cristo. É o que a gente falou no domingo. Aquela senhorinha, você fala como um deles. E ele precisou negar 3 vezes. O galo cantou quantas vezes? Ele precisou negar 3 vezes. E mesmo assim não tinha caído a ficha dele, de que ele era parecido com seu mestre. Então, como saber se eu sou discípulo de Cristo? Quando eu estou tentando imitar a Cristo. Isso não me faz perfeito, porque eu não vou conseguir 100%. Mas me faz discípulo, porque eu estarei tentando. Eu estarei sendo cobertos pelas poeiras das sandálias do meu mestre. Isso é ser um talmidim, alguém que está aprendendo com alguém que está à frente. Eu estou aprendendo com Cristo, eu estou me tornando um discípulo de Cristo, então eu estou me parecendo com Cristo. Alex, eu não me pareço com Cristo em tudo na minha vida. Bem-vindo ao time, eu também não. Mas continue tentando. Mas se somos cristãos, é dever nosso. É dever, querido.
Isso não é facultativo, é dever nosso representá-lo diante das pessoas. É dever nosso representar a Cristo diante das pessoas. Deu ruim, pede perdão, conserta. Mas isso é nosso dever. Alex, e se eu ver um meu irmão, eu não ia falar isso, mas já aproveitando, eu vejo um outro líder errando. Mateus 18, vai lá e fala com ele. E cara, isso não é legal, cara. Você é muito mais do que isso. Deus tem muito mais na tua vida e isso talvez não vai ajudar você. Cara, conserte isso aí. Se tem um povo que precisa ser unido, cara, é nós. E é difícil a gente ser unido, sabe por quê? Porque somos falhos. Só que nós não somos unidos pelas nossas qualidades. Se nós não somos unidos, se não é a nossa qualidade que nos une, por que são os nossos defeitos que nos separam? Porque o que nos une? Qual que é o elo perfeito? O amor é o elo perfeito. E quem é amor? Deus. Então nós somos unidos por causa de Cristo. Então por que nós nos separamos por causa das pessoas? Se não é o que a gente faz que nos une, por que é o que a gente faz que nos separa? Então, querido, inclusive no processo discipulado o confronto precisa existir sim. Mas não porque você ofendeu a minha imagem de um líder e eu não posso ter subalternos ileais. Não tem a ver com isso. Eu estou falando que eu preciso te corrigir para que você alcance o propósito que Cristo estabeleceu na sua vida. É o dom de Deus. Quando Paulo fala para Timóteo, ei, desperte o dom. Alguns historiadores creem que 2 Timóteo foi escrita porque Timóteo estava um pouquinho balançado na fé. E Paulo veio com uma forte correção para ele. Ei, acorda, cara. Foi dado a ti por imposição do presbitério, mas foi Deus quem te deu. Então desperta, então precisamos fazer isso com os outros sim, querido, porque se Satanás encontrar uma ruptura entre nós, ele compromete o rebanho, porque nós fazemos um cerco, nós fazemos como que é o nome de onde fica o rebanho? Aprisco. As paredes do aprisco são os líderes do Life Group. Se o lobo encontra uma fissura, se ele encontra uma abertura, o rebanho está comprometido. Não somos iguais. Não temos as mesmas qualidades. E é exatamente essa é a magia, a beleza do Evangelho. Porque somos diferentes uns dos outros. Aquilo que você é diferente de mim me completa. As nossas diferenças completam uns aos outros. Quando nós estamos unidos, não pode, ninguém pode. Lembra de Deus quando acontece a edificação da Torre de Babel? Deus fala assim, eles estão num só propósito. E se a gente não entrar em ação, o próprio Deus entrar em ação, não precisa de ajuda, nada será impossível para eles. Por quê? Porque a motivação era errada. Mas a forma era correta. Qual era a forma? O próprio Deus reconheceu o poder na unidade de um povo que estava descompassado das ideias. Imagine nós que temos a verdade e a luz brilhando sobre a nossa vida. Se a gente for um só, Guaratuba será pequena para a glória de Deus que vai ser derramada sobre a cidade. Por isso que eu estou falando que é nossa responsabilidade. Então eu estou falando que ninguém vai errar. Não poderia estar pregando aqui se eu falasse isso. Quando te confrontarem, fale, cara, obrigado. Já agradeceu um puxão de orelha? É terrível. Ou porque a gente não gosta de errar, ou porque a gente não gosta de ser corrigido. As duas coisas não vale, para não falar, né? Humus nenhum. O que vale é o resultado da correção, querido. A correção é chata, é ruim, dói, mas o resultado é proveitoso. Só que se a gente consegue fechar as lacunas abertas desse aprisco, o lobo não tem por onde entrar. Se ele tentar pela porta, Jesusão está lá com o cajado para dar na cara dele. Não vai ter como, querido. Nós precisamos entender que isso, o que acontece nos 3 cultos, nos 124 life groups durante a semana,
É nós. É nós. Deus compartilhou isso e colocou sobre os nossos ombros. Não é pesado, querido. É puxado, mas não é pesado, porque o fardo dele é leve. Só que se eu não levar, vai carregar mais para o seu lado. O teu lado vai ficar mais pesado. Mas se todos nós juntos caminharmos rumo ao propósito de Deus, ninguém vai ficar para trás. Se a gente parar de olhar e defender o que é nosso e passar a defender mais o que é o dos outros, querido, está todo mundo se defendendo. A Bíblia diz até sobre isso e os espartanos entendiam isso mesmo. Porque o escudo não era para defender a eles, era para defender isso é bíblico. Era para defender o seu companheiro de equipe. Cada qual não atente para si mesmo, mas para aquilo que é dos outros, a Bíblia diz. E os caras faziam isso e era uma das fortalezas mais impenetráveis que já existiu, mesmo sendo poucos homens. Então nós temos a verdade de Cristo sobre nós, nós temos o Deus e o único Deus todo-poderoso ao nosso favor. Só a gente pode botar tudo isso a perder. Como? Não sendo verdadeiros discípulos. Não, a Bíblia não está pedindo para a gente ser perfeito. E se eu esperei isso de você, me perdoe. Porque nem eu consegui fazer isso. Mas o que nós esperamos, luta. O que se espera de um verdadeiro discípulo? Cara, tropecei, mas me ajuda a me levantar. Errei, mas eu estou assumindo o erro. Mereço sim ser puxado a orelha. Brigue comigo, nem que os guspos saiam na tua cara, lave a minha cara. Mas me ajuda a levantar, eu não quero ficar prostrado diante do erro. É isso que a gente espera, cara. Ninguém está esperando brotar 2 asas nas suas costas. Mas reconhecimento de que nós precisamos melhorar é o mínimo. Porque discípulos olham para Cristo e tentam imitá-lo. E sabe quando nós vamos alcançar a estatura de varão perfeito? Na glória, quando essa carne terrível, pecadora, corruptível for revestida de incorruptibilidade. Aí chegaremos a essa estatura. Até lá, querido, é soco, choro e ranho. Olha o que Paulo diz a Timóteo, para a gente caminhar para o fim, parecer que está acabando. Timóteo. 1 Timóteo capítulo 4, versículo 9 ao 16. Esta palavra é fiel e digna de toda aceitação. Ele fala de um contexto, mas eu quero abrir aqui para a palavra de Deus toda. Ou pelo menos que a gente está pregando hoje aqui. Essa palavra é fiel e digna de toda aceitação. Porque para isso trabalhamos e somos injuriados. Sim, quando você trabalha no aperfeiçoamento da figura de Cristo em você. Na verdade, quem é aperfeiçoado é você e eu. Através da figura de Cristo, nós vamos ser injuriados. Pois esperamos no Deus vivo. Esperamos no Alex, no líder. Esperamos no Deus vivo, que é o Salvador de todos os homens, principalmente dos fiéis. Manda essas coisas. Falou para mandar. Misericórdia, opressão, esse evangelho ditatorial. Eu preciso de uma terapia. E ensinas. Sem ensino não existe discipulado, querido. Se existe alguém ensinando, precisa existir também alguém aprendendo. Não tem como a gente fazer discípulo se não existir a figura daquele que ensina e também a figura daquele que deseja aprender. Então, nessa lapada aqui, pega nos dois lados. E nós que precisamos ensinar segundo a palavra. E nós também, porque eu não deixei de ser discípulo, que precisamos aprender da palavra que nos é ensinada. E aí ele dá um conselho, porque Timóteo era meio díflen. Ninguém despreze a sua mocidade. Mas eu vou parafrasear aqui de uma forma de tempo de igreja. Ninguém despreze o tempo de igreja que você tem. E tem uns irmãos que só porque se converteram quando Noé desceu da arca, acham que não precisa aprender com os irmãos que chegaram 3 meses atrás. Ninguém despreza a sua mocidade. Então eu sou o cara. Não, seja exemplo dos fiéis. Na palavra, no trato, no amor, no espírito, na fé e na pureza. Seja exemplo na palavra.
Tem pessoas que não gostam. Eu não sou tão contra. Eu até gosto de pessoas que são críticas. Sabe aquele crítico? Eu gosto. Eu gosto. Mas eu já pergunto, baseado em quê, querido? Na palavra? Não, é no que é na fruto da minha mente nervosa. Então, não vai rolar, querido. Porque eu sou bibliudo? Não, querido. É porque já não é fácil a gente fazer a obra. Daí a gente vai ficar baseando a nossa conversa em vãs filosofias. Vai dar ruim. Então vamos tentar caminhar pelo menos em João 3,16. Alguma coisa a gente tem que saber da palavra. Se eu não me engano, é Pedro que fala que a gente precisa saber dar resposta a qualquer um que perguntar da razão da nossa esperança. Qual é a razão da sua esperança? Você consegue dar resposta biblicamente? Por que você está aqui, biblicamente falando? Por que você está discipulando, biblicamente falando? Por que você está louvando, biblicamente falando? Salmo 150. Tudo que não tem fôlego, louve ao Senhor. Por que estamos liderando? Por que estamos fazendo o que fazemos, biblicamente falando? Fiéis na palavra. Quando a palavra me confronta, eu consigo seguir a minha palavra ou os meus instintos? As minhas emoções que são confrontadas pela palavra, mas eu daí não quero seguir a palavra porque é muito mais tranquilo eu ninar o ursinho mimado que tem dentro de mim. Nada contra o ursinho, Marcinho. No trato, trocou as esporas? Ou consegue ser firme em amor? E, cara, por amor a você, deixe de ser um criança, um infantil. Você está sendo grosso, com todo amor e carinho. Mas é por amor a você. Eu nunca falei isso em rede aberta, nacional. Eu já falei em encontro. A conta da Copel do seu discipulador vai chegar igualzinha. Provavelmente o salário também. Então, se ele abre um tempo na agenda para falar contigo, ainda que seja coisa que você não gosta, é porque o ganho dele não é daqui. É dos céus. Então, é por amor a você, porque quando a gente faz algo baseado, quando o discipulado passa pelo céu primeiro, depois atinge a sua vida, é amor. Se vai direto daqui, é carne. Mas se faz isso aqui, é amor. Então, o trato, por mais que seja firme, às vezes vai ouvir umas coisas que não é legal, mas é amor. Dá para falar assim, ser um babaca idiota, ou dá para falar assim, cara, você está sendo um ignorante e babaca, e isso você não é. Deus te chamou para ser um sacerdote. É a mesma coisa, mas você impulsiona ele para o propósito que Deus está levando. Não precisa ser desse jeito. Os discípulos olhando, meu Deus do céu, meu discípulo vai falar isso comigo. Eu só estou falando, o papel do discipulador é empurrar o discípulo para o propósito que Deus tem na vida dele. Isso só vai acontecer se for assim, que daí o propósito é dele. Quando as nossas palavras passam pelo céu, Arcanjo Miguel dá uma tirada na espada da esquina, Gabriel entrega. Receba que é seu cabeça dura. Mas entenda que não é te condenando ao inferno, é te dando oportunidade de restauração. Por que como o bastão não foi passado, é para nós? Porque as pessoas vão correr no compasso que nós estamos correndo agora. Qual é o compasso que está correndo agora? Qual é a forma que nós estamos correndo? Nós vamos reproduzir segundo aquilo que a gente está fazendo. Se eu estou sendo um desobediente, se eu estou rejeitando conselhos, se eu estou fazendo as coisas só pela minha cabeça, eu vou reproduzir isso. E uma vez eu falei, meu Deus do céu, cara, esse discípulo faz isso. O meu discipulador olhou para mim com toda risada. Eu falei, eu já entendi agora. Eu era assim, né? Falei, sim, querido. O que eu fiz para merecer isso? Só foi exatamente isso. No amor, fiel no amor. E é no de Deus, querido.
Não é no nosso, não é nossa experiência frustrada de amor que a gente teve lá com os lá fora, não, até aqui dentro a gente tem, principalmente os que são solteiros, né? Caça para ter decepção. Mas ele era o amor da minha vida. Que vida? Tem 13 anos. Desses 13, tem 2 que não falava direito. 3 que não sabia onde ia. Sobrou 10 que está começando a viver. No espírito, e é com E minúsculo. Não é no espírito, é nesse espírito de quebrantamento, de humildade, de humilhação. Na fé. Sabe o que é ser fiel na fé, cara? É acreditar no teu discípulo mais do que ele acredita nele mesmo. Sabe um exemplo desse cara? Eu. Porque o pastor acreditou em mim mais do que eu acreditava em mim. É um dos motivos de eu estar aqui, inclusive. Você precisa acreditar. O que teus olhos estão vendo, não vá pelo que teus olhos veem, não. Imite Jesus, porque Isaías fala a respeito de Jesus. Ele não julgará pelo ver dos seus olhos. Então não veja pelo ver dos seus olhos. Use a ótica dele. Porque nos nossos olhos, teria 1/3 aqui. De 1/3, eu estaria nos 2/3 que estaria fora. Tenha fé. Quando ele fala, mas eu sou uma íngua de 2 pernas, eu não dou certo para nada. Não, cara. Se você entregar a tua vida de verdade para Jesus, vai dar certo. Se coloque de pé aqui. Eu sou um péssimo discípulo. É verdade, mas dá para mudar. Eu sou um péssimo discipulador, cara. Se Cristo está em você, te auxiliando, pode ser verdade, mas dá para mudar essa atmosfera, cara. Creia, haja em fé. Você precisa impulsionar o seu discípulo a ter uma fé maior do que ele tem. Como? Sendo exemplo nisso. Seja exemplo nisso, querido. Seja exemplo de fé. As pessoas precisam aprender a crer em Jesus, olhando para a forma como você vive. Eu até não cria, mas eu vejo esse cara enfesado aí, cheio de fé. Na pureza, que não tem nada a ver com virgindade, vós que sois jovens, ou pais. Porque quando a gente fala para jovem, adolescente, não é só para eles não, é para os pais. Pureza não tem a ver com virgindade, querido. Tem muita mulher da vida, que teve mais de 300 homens, que se converteu, é mais pura que muita menina que nunca se deitou com ninguém. Pureza não tem a ver com o que você guarda para Cristo, embora isso seja de extrema importância. Pureza tem a ver com o que você permite que Cristo limpe em você através da palavra. Tem a ver com o que você rejeita, abnega, abre mão, renuncia por causa de Cristo. Te faz feliz, legal, mas te faz santo. Então, se não te faz santo, nem que faça feliz. Ah, me faz feliz, bacana, porém, mas não me faz santo, então rejeita. As tuas conquistas te fazem felizes, mas fazem você santo? Fazem você puro? Teu namoro te faz feliz? Te faz puro? Te faz santo? As tuas amizades te fazem felizes, mas fazem você santo? Pureza é abrir mão daquilo que te faz feliz, que está impedindo a sua santidade, a tua santificação. Persiste em ler, exortar e ensinar até que eu vá. Ler, exortar e ensinar. E é impossível ensinar se a gente não ler. E exortação não é só puxão de orelha, é esforçar. Fala, cara, vai dar certo. Vai dar certo. Pare de chorar. Sai do lugar de vítima. Lembra que a vítima tem como advogado o cão. Sai desse lugar de vítima. Se responsabilize pelos seus BOs. Assuma, se posicione. Você consegue. O Espírito do Senhor Jeová está sobre você. Vá com tudo, querido. 14. Não desprezes o dom que há em você, que foi te dado por profecia, com a imposição das mãos do presbitério. Quando a gente põe a mão sobre você, querido, é para que você consiga receber muito mais daquilo que você já recebeu. Medita essas coisas.
Não é ler 2 versículos no dia para bater a carteira. Bater carteira não, está amarrado. Bater o cartão lá no grupo do seu discipulado, no grupo do seu life group. Eu já li, porque se eu não colocar aqui que eu li, esse líder xarope vai me encher o saco. É meditação, querido. Lembra de Salmos 1? Bendito aquele que na sua lei medita dia e noite. Eu preguei, acho que há 3 anos atrás, sobre o sermão da montanha, as bem-aventuranças. Deus está me incomodando com eles desde 2001. E eu acredito que eu preguei 1% do que eu poderia ter pregado. Porque eu endureci meu coração e poderia ter aprendido muito mais com Deus se eu tivesse mergulhado, cara. 1%, 15, 20 anos, na verdade, meditando sobre uma passagem. E quando eu preguei, eu falei, Deus, eu bebi com conta-gotas o que o Senhor me chamou para nadar de braçada. Medita essas coisas, ocupa-te nelas. Está de tempo vago? Ocupa-te nessas coisas. Está bocejando demais pela casa porque, né, aquele ócio juvenil, não tem um cachorro para dar de tomar água, daí tem muito tempo, pouca coisa para fazer. Ocupa-te nessas coisas, para que o teu aproveitamento seja manifesto a todos. Quer ser a referência que Paulo disse que ele pode ser, e que Paulo falou de si mesmo e falou para Timóteo, e como está escrito aqui, pode ser para todos nós? Ocupa-te dessas coisas, porque quando nós nos ocupamos com essas coisas, o aproveitamento será manifesto a todos. E aí eu vou me tornar o cara? Não, aí vai tornar uma referência verdadeira. As pessoas vão poder falar, cara, colhe naquele cara ali. Esses dias eu disse isso de novo, eu amo dizer isso, porque quando a gente consegue dizer cola naquele cara é porque as pessoas estão se colocando nesse lugar, estão se ocupando com essas coisas, não estão desprezando o dom. Esse dia eu não lembro quem que era, mas eu até, se eu lembrasse não ia falar para não ficar errando o endereço da honra, da glória. Da honra a gente pode fazer aqui, mas da glória é lá em cima. Cola nele, cara. Você não poderia estar em melhores mãos. Esse é um cara que tem um coração parecido com o de Jesus. Essa é a minha meta. Poder resbalar, como diz o bom paranaense, das pessoas. Cara, eis aqui um verdadeiro israelita, em quem não há dolo. Mas essas pessoas estão em formação, então elas vão olhar para quem? Para nós, para se tornarem as pessoas que nós queremos que elas se tornem. Nós precisamos ser as pessoas que a gente quer que elas se tornem. Que tal a gente mudar ou ampliar a nossa oração? Senhor, envia trabalhadores para essa obra, Senhor. E aperfeiçoa-os que já estão trabalhando, inclusive eu. Senhor Deus, nós precisamos de mais comprometimento, Pai, que o meu aumente primeiro, Deus. Senhor, precisamos de mais quebrantamento no meu povo, Pai, no meio do seu povo, Pai. Que o meu coração seja mais quebrantado, Deus. Senhor, precisamos aprender a caminhar a 5ª, a 6ª milha, que eu já esteja caminhando a 10ª, Pai amado, porque se nós queremos que o povo ande a 100, nós precisamos andar a 120. Antes de passar o bastão de fato, nós já sabemos para quem nós vamos passar. Tem um monte de gente aguardando receber a oportunidade de bastão chegar na mão deles e eles correrem a volta, a carreira que lhes está proposta. Mas até que esse dia chegue, querido, nós precisamos estar correndo da forma certa. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina, do ensinamento, do DNA, daquilo que nós vivemos, daquilo que é ensinado esse povo, daquilo que conduz o rebanho. Persevera nessas coisas. Que coisas? Em ser exemplo, em ler, em exortar e não desprezar o dom, em se ocupar nessas coisas, em meditar nessas coisas, em cuidar de si mesmo e da doutrina. Perseverar nisso, por quê? Porque fazendo isso te salvarás tanto a ti mesmo, como aqueles que te ouvem, como aqueles que olham para vocês.
como aqueles que estão aprendendo com vocês, como aqueles que estão ouvindo vocês no trabalho, como aqueles que estão ouvindo vocês na roda da festa da família. Você não salvará apenas a você, mas aqueles que estão sendo alcançados pelas gotas de graça que têm caído sobre a sua vida. É isso que a palavra diz. Se você fizer isso, você vai garantir a sua salvação, e será oportuno para aqueles que estão perto de você serem salvos também. Nós precisamos estar neste lugar, querido. Queremos discípulos, novos líderes compromissados, cheios do Espírito Santo, cheios de temor, cheios de fé, que vistam a camisa, amém? Precisamos ser assim antes. Tu serás